Olá, povo de Deus, graça e paz, meus queridos, amado povo do Senhor. Hoje eu faço um vídeo um pouco diferente também. Eu quero contar uma experiência que eu passei na minha vida. É um testemunho, esse é um testemunho de que Deus, Ele protege os seus filhos desde o seu nascimento. Na verdade, muitas coisas que passamos aqui nesta terra, que a gente acredita, pensa, supõe que o Senhor não está vendo, Ele está vendo, mas tudo faz parte de um propósito. Amados, esse vídeo não finda aqui. Eu quero contar até 3 situações que eu já vivi, que eu já passei na minha vida, em que o Senhor me livrou da morte e que eu fiquei assim muito chocada com o que aconteceu. E vocês sabem que todas as pessoas, todos nós carregamos bagagens, trazemos coisas do passado. Eu guardo essas histórias comigo e hoje eu compartilho com vocês. Uma dessas histórias eu cheguei a contar em uma vigília de jovens. Eu dei esse testemunho e eu acrescento aqui a vocês mais 2 episódios junto com essa primeira história, né, com esse primeiro fato que já havia contado antes em uma vigília para jovens. Nunca contei isso aqui no canal, tá? É a primeira vez que eu estou contando, mas eu senti a necessidade de falar sobre isso por uma certa questão que eu explicarei no próximo vídeo. Então esse vídeo não termina aqui, por que a irmã Mari está contando essa situação? Primeiro que eu tenho certeza de que o Senhor tem um propósito para a minha vida. Meus irmãos, tudo que devemos pedir é que o Senhor nos mostre qual é o propósito dele para as nossas vidas, para que a gente possa cumprir. E eu tenho certeza que Deus preservou a minha vida até aqui porque Ele quer que eu faça um trabalho para Ele. E eu estou me dispondo aqui para fazer esse trabalho para o Senhor. Sou pecadora, estou numa jornada de mudanças, estou clamando a Deus para que Ele me ajude, mas nem por isso devo eu ficar parada. Eu preciso contar isso a vocês e no próximo vídeo vocês entenderão o porquê de eu estar contando isso aqui hoje. Se eu ver que o vídeo vai ficar muito longo, eu divido em 2 para contar esses 3 episódios. É um testemunho vivo. Eu sou um testemunho vivo de que Deus, Ele não olha o que você é em certo momento de sua vida. Deus, Ele não olha como ser humano, se você está em pecados. Ele olha o que você pode ser no futuro. Isso me toca muito, porque Deus teve uma paciência imensa comigo, imensa. Vamos lá, meus queridos. Isso eu já falei aqui, que eu tive uma infância muito difícil e fui criada em uma família. Meu pai era bem rígido com as coisas, né, assim, da igreja, mas eu não vou tocar nesses assuntos aqui. Eu quero contar o que aconteceu comigo. Com os meus 16 anos, porque até os meus 16 anos eu nunca havia na minha vida usado uma calça, seja ela folgada, apertada, nunca. Então na minha casa, menininha era de saião compridão, era isso e ponto e acabou, não tem choro, tem que usar assim. Mas quando em um momento da minha vida os meus pais tiveram uma separação, depois acabaram voltando, depois divorciando de fato, mas nesse momento de separação, quando meu pai não estava mais em casa, eu comecei a querer usar umas coisinhas assim, e eu fui logo na calça, né? Mulher, jovem e tal, vai logo na tal da calça. E eu queria usar uma calça. E aí, eu comecei a usar falar que, mas o agasalho, tem que ter frio, agasalho, moletom, né? Eu sei que aí minha mãe me deu o tal do moletom, assim, mas era para usar em casa no frio. Mas eu já queria estar começando a usar um moletomzinho assim para sair. E moletom, folgadinho. A gente começa assim, né? É folgadinho, calça modesta, folgada pode, não pode? Ai, gente, calça é calça, né? Tá. Então, eu comecei com esse tal desse moletomzinho e tudo, mas na minha mente eu entendia que a minha mãe, ela ensinava as coisas de uma forma muito boa. Meu pai não. Meu pai ele não ensinava, ele falava, é assim, pronto, acabou, vai usar, não vai, pronto, ponto final. Mãe não, mãe ela conversava, minha filha e tal, e eu ficava com aquela coisa no coração, né? Mas eu queria usar, enfim, eu estava usando. E aí, querendo já assim dar uma saidinha e tal, eu
nasci na igreja adventista, mas eu convivi com, assim, a divisão, assim, dos meus avós. Minha avó era adventista do sétimo dia, o meu avô era adventista do sétimo dia, movimento de reforma. A minha mãe era adventista e o meu pai, em certo momento, começou a querer ir na reforma. E aí, depois dessa pequena separação aí dos meus pais, eles voltaram, eu já tinha lá minha calça de moletom e tal, né? Então que introduz a calça devagarinho, e até que eu consegui usar uma calça de moletom, meu pai achando muito ruim, mas é uma longa história, né? Tá. Gente, eu sei que o meu pai queria levar os filhos para a Igreja Adventista da Reforma. E os filhos queriam acompanhar a minha mãe para a Igreja Adventista, né? E aí ia ter um passeio da Igreja Adventista da Reforma e meu pai queria que eu fosse nesse passeio. Meu pai queria que eu fosse, queria que eu conhecesse tudo. Era um passeio para, né, os jovens iam. Na verdade, não era um passeio exatamente, era um casamento que ia ter em um local nas montanhas, longe, né? E um casal da Igreja da Reforma ia se casar lá nessas montanhas e lá mesmo ia ser a comemoração. Então, o povo lá da Reforma, os irmãos da Reforma, eles contrataram um caminhão, gente, caminhão, caçamba, sabe, aquele caçambão, para o pessoal encher aquele caminhão de gente e levar para essa festa de casamento. E daí eu lembro que os irmãos, não, pode deixar a Mari com a gente cuida e tal. Eu adolescente, né, 16 anos, a gente cuida e tudo. E aí o meu pai deixou eu ir, né, ele até queria que eu conhecesse mais as pessoas da Reforma e que me entrosasse com os jovens da Reforma. Eu fui nesse casamento e também uma amiga minha, que também era adventista, né? Ela também, a mãe dela falou que ia ter esse casamento lá, e a mãe dela era adventista também, mas estava assim, adventista, assim, tinha amizade com o pessoal da Reforma, até hoje tem, né, gente? Não tem ninguém inimigo, né? Mas eu sei que essa amiga minha também, ela na época, ela estava com uma bebezinha. Gente, também era uma jovem também, e ela tinha uma bebezinha, a bichinha estava com 3 meses, tá, gente? 3 meses, e nós fomos nesse passeio. Então, esse caminhão saiu cedo, meu pai foi me levar, eu e minha amiga, com uma bebezinha dela, foi para o local que ia sair o caminhão. Esse caminhão encheu, olha que coisa, gente. Porque vocês sabem que esses lugares, né, era no campo já, e um lugar montanhoso, cheio de precipício, era um lugar de difícil acesso. Eu não sabia, eu até, no entanto, nunca tinha ido em zona rural, não conhecia nada de campo, nada, né, gente que morava assim num lugar tão difícil, não conhecia, nunca tinha ido. E aí, esse lugar era de difícil acesso, e tinha umas pirambeiras, a estradinha bem estreita. Eu, naquela época, por isso que eu falo, né? Quem me viu naquela época não imagina, não consegue. Nossa, você mora sozinha hoje no campo, porque eu era muito medrosa. E aí, gente, os irmãos ali quiseram dar o melhor lugar para mim e para minha amiga, que era dentro do caminhão, ali na cabine do caminhão. Então, os irmãos estavam lá fora, né? Na caçamba do caminhão. E eu e a minha amiga fomos lá com o motorista. Então, estava o motorista, eu no meio, e aqui na porta, né, a minha amiga com a bebezinha dela de 3 meses. E fomos. Todo mundo feliz, é muito engraçado, né? E assim, acho que só eu que estava de calça, né? De moletom. Mas era só eu que estava, porque o pessoal da Reforma não usava, né? E aí as moças primeiro, para subir no caminhão, os rapazes foram todos para frente do caminhão. As moças subiram, todas de saia longa. E depois que elas já estavam lá acomodadas, os rapazes foram subir na caçamba do caminhão. E tudo certo. Iniciou a viagem, eu já comecei a achar o percurso meio tenebroso. Nossa, gente, eu olhava assim pela janela, aquele precipício lá embaixo, pai do céu. Sabe quando você joga uma pedrinha assim, que você não vê nem onde ela cai, não escuta nem barulho, sabe? E a estradinha pequena, estreitinha, e fomos. Depois de ter viajado bastante, né, já ter percorrido uma boa parte do percurso, esse caminhão começou a dar um probleminha. O motorista, eu vendo ele meio assim, né, estava perdendo o freio. Ele não queria apavorar a gente, né?
continuou sem falar nada e tudo, e eu já um pouco nervosa porque foi pegando um embalo e era uma descida muito íngreme e era só aquele pedacinho ali de estrada e do lado assim uma pirambeira, sabe? E aí eu comecei, uau, mas tá rápido, ai meu pai, e rápido, tá rápido. Eu olhava pra minha amiga e comecei a ficar com um pouco de medo, e aí o povo lá atrás já gritando, calma aí, pera aí, devagar, não sei o quê, até que ele resolveu falar, gente, perdeu o freio. Meus irmãos, eu vou falar uma coisa pra você, quando ele falou isso, eu entrei em desespero, não é medo, vocês estão entendendo? Eu me achava assim uma jovem que... Sabe quando você se condena? Eu me condenando. Ai, meu pai, eu me achava um pecador, que eu ia morrer naquele momento e que eu não estava salva. Sabe quando você tem umas coisas? O inimigo, ele atua na mente do ser humano. Você está fazendo as coisinhas erradas, o inimigo, tu vai morrer, tu tá perdida, tu já tá no inferno. E eu ficava com aquilo, eu não posso morrer. Aí eu olhava pra minha amiga e ela, calma, eu, não, que isso? E o motorista, calma, minha filha, calma. E eu comecei a entrar em pânico, gente, pânico. E aí o caminhão perdeu realmente o controle e desceu na toda. E ele foi descendo e tinha uma curva embaixo. Eu falei, gente, ele não vai conseguir fazer essa curva, ele vai virar e ele vai cair lá embaixo. Olha o meu pensamento. Eu imaginei, gente, se esse caminhão cair com esse monte de gente, a gente vai ser esmagado pelas ferragens do caminhão. Eu não quero isso, eu prefiro pular e morrer assim, sem ser esmagada pelo caminhão em cima. E nisso, gente, o povo lá atrás, todo mundo gritando, só que assim, eles ficavam, só que assim, eu tava em pânico, em desespero, eu não via isso nas pessoas, né? E tipo, eles, ai gente, calma, se acalma, e eu em desespero. Aí quando eu vi que ele ia cair realmente no precipício, eu olhei para minha amiga, que estava aqui na janela, e falei assim, abre a janela, eu vou pular. E ela, não, você não vai, eu vou pular. Aí entrei em desespero e todo mundo, calma moça, calma, não faz isso. Eu, não, me solta. Aí eu fiquei louca, gente, louca dentro desse caminhão. E minha amiga com a criancinha, eu falei, abre por favor, eu quero pular, Mayra, você vai morrer. Não, eu vou morrer de qualquer jeito, eu não quero morrer esmagada. E eu gritava, e ela forçando para que eu não passasse por cima dela, e eu querendo pular, e ela, calma, e ficou uma briga, gente, quando pensa que não deu tempo de pular. O que eu queria era pular, não deu tempo de pular. O caminhão realmente saiu da estrada, e ele foi no precipício. Gente, que desespero. Sabe o que é você sentir que você não está preparada para a morte? Meus irmãos, olha como é bom a gente ter paz no coração de saber, sabe, que estamos com Deus, porque eu não me sentia assim, eu me sentia afastada de Deus, porque hoje eu falo tanto, comunhão com o Senhor, é isso que nos traz paz, quando a gente tem comunhão, quando a gente tem fé, quando a gente crê que Ele está conosco. Acho que todo ser humano luta pela vida, mas não desesperadamente. Eu estava em pânico. Sabe o que é isso? Pânico. Ninguém estava fazendo aquilo, só eu que dei um show. E aí, quando o caminhão, o meu coração desfaleceu. Eu falei, morri agora. Aí o caminhão desceu no precipício e o povo já começou a cair, tudo pular lá atrás, mas aí, né? E o motorista, não sai do caminhão, porque assim, quando ele vai para o precipício, ele queria que tivesse peso atrás para que o caminhão não caísse de uma vez, né? E ele não pula, ninguém desce, fica quieto. E os irmãos lá atrás, tudo quietinho, e a louca aqui em desespero. E aí o caminhão, estava aqui o precipício, ele foi e realmente ficou de bica no precipício, e uma árvore aqui embaixo, que não tem condição, um galho de uma árvore ter segurado um caminhão, gente, não tem condição. Quando a gente desceu, que a gente olhou, eu falei, impossível, gente, o caminhão, sabe aquele caçamba, pesado, e esse caminhão engastalhou aqui na árvore e ficou bambeando, para cima e para baixo, e eu, abre, ele, calma, se você abrir desse lado aí, o caminhão vai cair,
tem que fazer peso para o outro lado. E eu eu queria pular em cima do motorista, eu queria sair. Não interessa onde eu ia cair, eu queria sair desse caminhão. E aí ele, calma, e eu, abre. Aí ele, gente, não desce do caminhão, tem que fazer peso aí atrás pra gente sair. O pessoal ficou quietinho lá, e aí o motorista desceu devagar, desce por aqui, moça. E eu desci, chorando, desesperada, o que eu tô fazendo aqui no meio desse povo? Meu pai me trouxe pra morrer, não sei o que. E os irmãos tudo preocupados, calma, minha filha passou. Ai, meu Deus, e eu chorando, desesperada, com o coração apertado. Gente, descemos desse caminhão, quando ficamos sabendo que estava muito longe ainda. A gente já estava longe de onde a gente morava, da cidade que a gente morava. O percurso para chegar no local do casamento ainda estava muito distante. Não passava uma viva alma ali naquele lugar, sabe? Lugar deserto, afastado mesmo, sabe? Assim, roça mesmo, e não tinha ninguém, não tinha nada. Você não viu uma casinha, não tinha nada. E aí, os irmãos, gente, a gente vai ter que andar, não dá para ficar parado, andar. Só que ninguém tinha levado água, ninguém tinha levado comida, ninguém tinha levado nada, gente, porque a gente estava indo para uma festa de casamento onde provavelmente teria tudo, não é verdade? E aí a gente começou a andar, e eu desesperada, meu Deus do céu, até me acalmar, foi, sabe, só assim, ter saído do caminhão, já que me acalmei pela metade, mas não totalmente, né? E aí a gente começou a subir, um morro, gente, sol quente, aí foi dando aquele sol, a gente saiu cedinho, né? Mas deu 8 horas, deu 9, deu 10, deu 11, e a gente caminhando, deu meio-dia, a gente caminhando, e a gente não aguentava mais. Sede, gente, o que é morrer de sede? É terrível. Meus irmãos, você não tem noção. Sede é uma coisa absurda. A língua seca, você vai ficando desidratada. Aí eu falei, tudo bem, o que adiantou não morrer esmagada pelo caminhão? Eu vou morrer de sede. E aí as forças vão acabando. E minha amiga com uma criança de 3 meses. E o pessoal querendo fazer o possível assim para nos dá conforto. Os rapazes tiraram as camisas, tiveram rapazes que tiraram as camisas para dar pra gente, colocar na cabeça. Queimada, a gente estava igual um tomate, tudo queimado do sol, transpirando horrores, sede, gente, sede, e o corpo já não aguentava mais andar, caminhada longa, o sol quente demais, e continuamos caminhando. Pegamos as camisas dos meninos, amarramos na cabeça para proteger mais, e fomos caminhando. Gente, os meninos torrando as costas no sol, horas e horas caminhando. E aí, o dia todo caminhando, e a gente não aguentava mais de sede. Aí lembraram que tinha uma caixa, tinham levado uma caixa, tinha gente com uma caixa de isopor que tinha gelo, porque o pessoal lá na festa do casamento tinha pedido para eles levarem gelo, e a gente começou a lamber o gelo, lambendo o gelo, para derretendo mais rápido, tirar do isopor, a gente já queria que derretesse, e lambendo, fomos a caminhada lambendo esse gelo. Que coisa terrível, gente, coisa terrível, o cansaço e a pele queimada, e eu me lamentando, o que eu vim fazer aqui? Ai, meu pai, me paga por ter me mandado vir aqui nesse negócio e tal. E aí, eu vendo, gente, os irmãos, eles estavam muito tranquilos. Realmente, o cristão verdadeiramente convertido, ele não entra em desespero em uma situação como essa, nem em situação nenhuma, porque ele confia no Senhor. Eu não tinha essa confiança no meu pai, mas ele estava me preparando para uma obra. Eu tenho certeza disso, que se a minha vida foi salva naquele momento, ele tinha algo para mim no futuro. E é sobre isso mais à frente que eu quero conversar com vocês. Então, meus queridos, depois da gente ter caminhado o dia inteiro debaixo daquele sol quente, lambendo o gelo até onde tinha, é claro que o gelo não ia durar muito tempo, acabou o gelo. E não chegava nunca no local, gente, estava começando a escurecer e não chegava nunca. E o medo de estar ali no meio do mato, gente, nada. E eu, oh meu Deus, me ajuda, pai, oh meu pai. Aí eu sempre ficava pensando, oh pai, eu tenho uma vida tão errada, sabe, nunca fui assim de fato convertida, não faço coisas certas,
me ajuda, pai, eu não quero morrer assim, eu não quero morrer assim. E sempre na minha mente eu clamando ao Senhor. Até que a tardezinha passou uma perua. E aquela perua viu aquele monte de gente ali subindo aquele morro, numa situação deplorável. Nós já estávamos esgotados demais. E aí essa perua passou, o que aconteceu? Não, estávamos indo, o irmão falou, né, uma festa de casamento, o caminhão, eu vi aquele caminhão lá atrás, o que é aquilo, gente? Não acredito, vocês estavam naquele caminhão? Sim e tal. Aí ele falou assim, impossível daquele caminhão não ter caído. Ele falou a mesma coisa, impossível, eu desci para olhar, aquele caminhão, ele tá preso em um galinho, impossível, gente, impossível, só Deus mesmo, aquilo ali foi por Deus. E aí ele ainda perguntou, tava todo mundo em cima do caminhão, que dá mais peso, né? Sim, gente, eu não acredito, não acredito. Aí ele falou assim, olha, eu posso levar algumas pessoas, né? Mas não vai caber muito. E aí os irmãos, leva a menina aqui, porque essa aqui já tá quase deixando a gente doido. Era eu, né? leva a menina e vê quem cabe aí, mas coloca logo a menina. Primeiro que minha amiga tava com uma criança de 3 meses. E aí nós entramos nessa perua e fomos. Gente, uma tristeza, uma tristeza, meu pai, o que eu tô fazendo aqui? Quando a gente chegou no local do casamento, que lugar, meu pai, olha, aí já tudo escuro, era um lugar simples assim, e tudo escuro, só que assim, quem é acostumado a morar na roça não tem medo de nada, eu tinha pavor de tudo, gente, de tudo. E aí na estrada, esse homem da perua já vinha falando a onça, que não sei o que o pessoal estava caçando. Meu Deus, o pessoal tá caçando a onça, meu pai. Eita, meu pai, essa onça vinha me caçar aqui, tá difícil, viu? Tudo eu tinha medo. E aí, quando chegou lá no local, eu vi que foi um coro de uma onça lá, quer dizer, eles né, disseram que ali tinha muita onça mesmo. Eu olhei aquele coro da onça, ai, meu pai, que nojo, que é isso? Eu olhava para minha amiga, não, eu não vou ficar aqui não. E aí o que ia acontecer? A gente ia dormir nesse lugar, ia dormir nessa casa, porque não tinha como voltar, não tinha mais carro, né? Então a gente iria dormir nessa casa. Eu já não queria mais nem saber de casamento. Se vocês quiserem casar, vocês casam, não casam, eu quero ir embora daqui, nunca mais eu venho num lugar desse, nunca mais. E aí a casa era uma casa simples, assim, toda aberta. E aí o dono já foi falando, olha, não tem aqui assim, a gente dorme assim, não tem como colocar todo mundo aqui, vocês vão dormir assim. Aí eu, como assim que a gente vai dormir assim, aqui fora, assim, tudo desse jeito? Sabe, lá era tudo aberto, não tinha uns cômodos, assim, uns negócios tudo aberto. Eu falei, gente, como assim? Ele vai dormir todo mundo aqui e tal, mas a gente vai cuidar direitinho. Eu falei, meu Deus, olhar para minha amiga que tem onça. Olha aqui, o cara lá da perua falou que estão caçando aí outra onça direto aqui. Não, eu não vou dormir num lugar desse, não vou. Ela, calma, Mayra, calma. Eu, não, calma o quê, gente? Eu não morri esmagada pelo caminhão, aí depois não morri de sede na estrada, desidratada, agora eu vou morrer comida pela onça. Não, amiga, não. E desesperada, uma tristeza, uma vontade sumida ali, assim, não sei como. Até que o cara da perua falou assim, olha, eu posso levar algumas pessoas de volta, só as que couberem na perua. Eu falei, pelo amor de Jesus Cristo, irmão, leva a menina, senão ela vai morrer aqui. E aí ele me trouxe de volta para a cidade. Gente, eu cheguei com uma raiva assim, sabe? Olha, olha que você é um ser humano, era adolescente, gente, não dá um desconto, né? Adolescente invocada, né? Eu não queria nem saber, assim, por que eu não agradeci a Deus, Senhor, né? O Senhor me livrou da morte. Eu cheguei e fui com raiva, nunca mais eu quero sair com esse povo. E meu pai, todo mundo em desespero lá, porque era para a gente ter voltado há muito tempo, chegamos tarde da noite, todo mundo, cadê essas meninas, o que aconteceu? A mãe da minha amiga esperando ela, a minha mãe e o meu pai me esperando, terrível. E aí quando a gente chegou, o que foi? Quase morri, e a gente tudo queimado de sol, sabe, fedendo, tudo sujo, estávamos sujos e tal, e minha mãe, minha filha, o que foi? Mãe do céu, quase morri, não sei o que, e fui contar para minha mãe. Eles ficaram assim, minha mãe ficou, meu pai do céu. Uma coisa que eu nunca me esqueci, eu era a única que estava
em desespero. Os irmãos, as irmãs depois falando assim, não gente, o que tiver de acontecer está nas mãos de Deus. Aí eu, gente, que louca! Eu pensava, né? Mas você quer morrer, você morre, eu não quero. Eu vim entender essa tranquilidade ali das irmãs depois de adulta. Mas ali na minha adolescência eu sempre achei que era um povo louco, que estava ali se entregando à morte, que podia morrer, que não estava nem aí. Que é isso, gente? Que eu quero viver, não quero morrer, eu quero viver. Mas o fato é que eu realmente não me sentia preparada para morrer. Era jovem, com a cabeça cheia de ilusões do mundo. Era o meu momento ali, nessa faixa etária aí, 16, 17, enchendo a cabeça de ilusões do mundo, onde a mensagem já não toca mais tanto ao coração. Por isso que eu falo assim, eu nasci na igreja adventista? Sim, mas eu me converti não faz tanto tempo. Eu vim conhecer a mensagem, de fato, há uns 6 anos, quando eu comecei, uau, o que é isso, gente? O que é isso? Mas hoje eu entendo que o Senhor me preservou em todos os momentos da minha vida por um propósito. E é sobre propósito de vida que eu quero conversar com vocês. Bom, ainda não deu 1 hora, eu vou contar a outra partezinha aqui. Essa foi a primeira vez assim que eu me senti realmente acolhida por Deus e vi que Deus me livrou da morte, porque foi uma situação muito ruim, muito ruim. Contar não é o mesmo que viver, com certeza não. A segunda vez que me aconteceu algo, e não foi muito tempo depois, o fato é que jovem, meio sem instrução adequada, ele esquece muito rápido dos livramentos de Deus. Isso aconteceu na minha vida. Eu fiquei meio assim, você chega meio assim, porque agora eu quero, Deus, eu quero buscar as coisas de Deus, eu quero buscar. Mas sabe quando é por medo e não é por amor? Vai embora rapidinho. Fogo de palha, meus irmãos. Fogo de palha. Eu já tive fogo de palha na minha vida. Reavivamento de fogo de palha. Meia tigela, sabe? Já tive. Esse foi um deles. O Senhor salvou a minha vida, me livrou da morte. E eu quero agora buscar a Deus. Por medo de morrer. Não foi por gratidão por estar viva. É diferente, meus irmãos. Meus irmãos, hoje, na minha vida de adulto, eu não troco a minha vida de hoje por nada, assim, por nada do meu passado. Eu queria era poder voltar atrás e consertar todos os erros cometidos na minha vida. A segunda vez que o Senhor me livrou da morte foi quando, essa é uma situação que eu não gosto de lembrar, não gosto de contar, então não vou detalhar jamais, mas eu sofri uma violência em um momento da minha vida e eu fui levada por uma pessoa para eu não consigo, era tão escuro, mas para um lugar na zona rural também, longe, afastado assim de onde eu morava, e eu sofri uma violência e essa pessoa estava armada e eu fui colocada em um tronco de uma árvore e a pessoa colocou o revólver na minha cabeça e falou que ia me matar. Meus irmãos, não tem como explicar. Que sensação horrível, que sensação horrível, que sensação horrível você saber que você vai morrer naquele momento e ainda mais sem se sentir preparada. Era assim que eu me sentia, meu Deus, não estou preparada para morrer. E aí dessa vez eu não senti como, né, ali na adolescência, e não entrei em pânico, não. O Senhor já estava me preparando de uma certa forma, que eu senti uma tristeza tão profunda assim, mas fiquei em um estado assim catatônico, sabe? Eu não conseguia. Eu falei, vou morrer. E na minha mente só passava, Deus, se o Senhor quiser, o Senhor vai me livrar. Só, eu não falava nada. Tudo que eu ouvia daquela pessoa falando um monte de coisa, e quando engatilhou o revólver e colocou aqui, na minha cabeça, bem aqui, e eu num tronco de uma árvore. Quando a pessoa puxou o gatilho, eu com os olhos fechados,
e conversando com Deus. Oh Deus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me livrar. Eu estou em tuas mãos, me perdoe por andar tão afastado de ti, Pai, até chegar a esse ponto, uma situação dessa. E a pessoa puxou o gatilho do revólver e ele falhou. O tiro falhou. Eu escutei o barulho, tchac. Eu escutei o barulho, ele puxou o gatilho e quando ele puxou, a bala não saiu. Aí ele olhou para mim, abriu aqui, o cartucho estava cheio de bala, gente. Tinha bala no cartucho. Só que a bala falhou, o tiro falhou. Não foi o tiro que falhou, foi Deus que me salvou, porque Ele tinha uma obra para mim ainda. E Ele precisava de mim viva, porque Deus sabia o que eu ia ser no futuro. Mas naquele momento eu não era uma verdadeira filha dele, fiel em todos os momentos, fiel a toda prova, eu não era. Mas Ele enxergou o meu futuro, meus irmãos. Isso é algo que o ser humano não vê. O ser humano enxerga o que você é. Ele não enxerga as mudanças que Cristo pode fazer na sua vida, se você permitir. E aí, naquele momento, essa pessoa abriu, olhou o cartucho, eu olhei também, estava cheio de bala. E ele falou assim, ele sabia que eu era cristã, né? Mas ele sabia que eu era cristã. E ele falou assim, o seu Deus te salvou, então eu não vou tentar novamente. E ponto. E aí ele me soltou. Naquele lugar horrível, gente, escuro, sabe, no meio de um lugar, uma coisa assim, que eu nunca tinha visto na minha vida. E aí, e realmente, mais uma vez, o Senhor me livrou da morte. Essa é uma pequena parte dessa história, porque é muito triste essas coisas e eu não pretendo trazer isso aqui, gente. Eu só quero contar a vocês que o Senhor, Ele preservou a minha vida. Essas são as vezes assim mais fortes que eu lembro. Mas a gente sabe que o inimigo, ele quer matar os seres humanos. Se ele pudesse, ele matava totalmente, todos os seres humanos, de uma vez só. Mas é Deus que segura, é Deus que protege, é Deus que nos ampara. Deus sabe que Ele tem filhos que mesmo que estão vacilantes em um momento da vida, Ele sabe que Ele tem filhos que lá na frente vão ser fiéis a Ele. Eu quero fazer parte desses filhos fiéis. Eu quero, meus irmãos, receber de Deus a obra, porque às vezes Deus dá uma obra, a gente acha difícil. Vou fazer isso não. A gente quer muita facilidade. Depois a gente conversa mais sobre isso. Então, meus queridos, essa foi a segunda vez que eu me lembro. A terceira vez eu sofri um assalto à mão armada na cidade mesmo. Sempre morei na cidade, né? E isso também, essa vez eu fiquei assim, em estado de choque e eu quase morri, porque eu estava chegando em casa à noite, vida agitada, você trabalha o dia todo, tem que estudar à noite, ainda tirava tempo para academia, era aquela correria. E eu chegando em casa já à noite, quando eu fui abrir o meu portão, eu vi que estava se aproximando 3 rapazes, né? E esses rapazes foram andando mais rápido, aí eu já comecei a entrar em pânico, aí fui tentar fechar o portão e eles correram e abriram o portão junto comigo, já me pegaram pelo ombro, né? Me empurraram e eu fiquei assim, ele entra, mas assim, não é que eu não queria, que eu estava desobedecendo uma ordem dos bandidos, não era, eu não tive perna, entra, vira, não olha pra gente, eles têm esse negócio, né? Não olha pra nossa cara, não sei o quê, e eu não conseguia, eu fiquei assim, ó. E eles gritando comigo, vira, eu tô falando, não olha pra gente, você vai se dar mal. E eu não tinha perna, não tinha nada, eu só tremia, eu não conseguia falar, não conseguia gritar, eu só ficava assim. E olha que eu morava nos fundos da casa da minha mãe, e lá na frente da casa da minha mãe morava a minha mãe e o meu irmão. E assim, eles não escutaram nada, eu não consegui nem gritar. Eu fiquei assim, em choque. E aí, um deles começou a gritar comigo assim, vira, aí pegou o revólver, apontou para mim, vira, senão eu vou atirar.
eu não conseguia virar. Aí ele pegou assim e virou meu ombro e me jogou para frente. Ele virou e já virou atirando. Gente, quando ele deu o tiro passou aqui do meu lado, assim, do ladinho da costela e pegou aqui na minha frente, na grade. Meu Deus, sabe quando você sente até aqui aquele vento passando? Gente, que horrível, gente. E aí eu vi a bala entrou assim, amassou a grade, né? Furou a grade assim. Aí eu entrei dentro de casa e eles me empurrando. E assim, foi por pouco eu não ter levado um tiro nas costas. Assim, por pouco, gente, por pouco. E aí me jogaram no chão, na sala lá da minha casa. Cataram tudo que tinha. E assim... eles ficam entre si ali, né? Ah, vai atirar, não sei o que, e o outro, não, precisa não, cara, não, deixa aí, cara, deixa aí. Meu Deus do céu, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Ah, ela olhou pra cara da gente, não sei o que, não sei. É um negócio muito estranho, gente. E outro, não, cara, cata as coisas aí, vambora, corre, corre, corre. Ah, levaram tudo que tinha na sala, eletrônico, não sei o que e tal, e foram catando, né? E um querendo sempre atirar. Eu de costas, deitada no chão, de costas. E assim, esperando qualquer momento uma bala, né? E ele falava, ela olhou pra cara da gente, não, cara, vambora, corre, corre, corre. E um querendo atirar, e o outro falando que não precisava, não, cara, deixa aí, deixa, corre, corre. E nesse corre, corre, ele foi-se embora. Ele ainda deu um tiro, quando eu estava na porta, né? Ali, ainda deu um tiro, mas nenhuma das vezes esse tiro me alcançou. Meus irmãos, olha, nós, se bem soubéssemos, andaríamos de joelhos agradecendo a Deus por todos os livramentos, porque isso aqui são livramentos visíveis, e tem livramentos que a gente nem vê, do que o Senhor tem nos livrado, coisas que a gente nem imaginava, e a gente vai descobrir muitos mais livramentos no céu, que o Senhor vai nos mostrar, de todos os livramentos, que Ele exerceu aqui na nossa vida, nos deu, na verdade, né? Todos os livramentos que nos foi dado aqui nesta terra. Meus queridos, hoje, eu sou muito grata a Deus, muito grata a Deus. Eu tenho um jeito meio diferente, eu não esqueço essas histórias, eu não esqueço, isso é só uma pequena parte delas, porque nem convém, assim, né, lembrar de todas as artimanhas que o inimigo já fez na minha vida, mas de todas elas o Senhor me livrou. E hoje eu posso dizer, até aqui me ajudou o Senhor. No próximo vídeo vocês vão entender o porquê de eu estar contando essa história. Eu estava ali ainda há pouco colocando fogo aqui no lixo, né? E pensando nisso, né? Se eu gravava esse vídeo, mas eu preciso conversar algo com vocês. Eu preciso de vocês. Eu admito. Eu preciso de você. E hoje eu conto essa pequena parte da minha vida para no próximo vídeo eu explicar então o motivo, por que eu estou me lembrando agora desses livramentos do Senhor. Eu só estou contando isso, meus amados, porque eu tenho certeza absoluta por tudo que eu já passei na minha vida. E como eu disse, isso é uma pequena parte da história. Por tudo que eu já passei na minha vida, o Senhor me quer viva. O Senhor me quer viva. Ele tem uma obra para que eu possa fazer em prol do seu evangelho. Eu creio nisso, meus irmãos, eu creio nisso. No próximo vídeo eu dou continuidade e eu vou explicar o motivo então de estar compartilhando com vocês aqui esse testemunho. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.